Pessoal, como estão todos vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais um capítulo da série Live Líder Top das Galáxias. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com todo o acompanhamento de vocês. Vocês estarem interagindo muito bem aqui nesse momento, o pós. Quantas pessoas que eu estou vendo interagindo conosco durante a live e depois quando a live está gravada. Obrigada pela participação de vocês. Estou baixando aqui que a nossa convidada já chegou. E eu já vou mandar alguns aviõezinhos. Vamos lá. Cassiana. Cassiana que é... Deixa eu mandar aqui uns aviãozinhos aqui, Cassiana, e eu já chamo você para estar hoje aqui, nessa noite. Pronto, já mandei alguns aviãozinhos. Pessoal, hoje a convidada é Cassiana Martins. Cassiana Martins, que é psicóloga comportamental. Eu achei isso bem interessante. Nós pensa no profundo conhecimento que essa grande líder tem. Cassiana, que cuida demais, especialmente daquelas pessoas que estão pensando em passar o bastão para outras pessoas, no caso, filhos, algumas vezes sobrinhos, ou seja, para os seus sucessores. No livro Líderes Incríveis do Século XXI, do qual Cassiana também é coautora, assim como eu, ela colabora com todo o seu conhecimento, uma história incrível, maravilhosa de ler. Parece que quando a gente está lendo a história que Cassiana coloca aqui, a gente viaja, a gente sente aquele momento. E ela fala exatamente o que a gente está precisando ouvir. Porque muitas pessoas ignoram, acham que só porque está ali, o meu filho já está aqui nessa empresa há muito tempo, ele já sabe como é que tem que fazer, o que não tem que fazer, e pensa que é só aquilo ali e está tudo bem. E não é. Cassiana nos mostra na prática que precisa ter a maturidade de largar o bastão, de passar para o outro e não é apenas o que o outro viu e ouviu. É exatamente também passar o peso da responsabilidade, como é que deve ser cuidado daqui para frente. Me enrolei aqui, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que Cassiana é uma pessoa altamente capacitada, especialíssima para estar aqui nessa noite hoje. É mais uma líder top das galáxias. E eu já vou chamá-la. Estou muito feliz em tê-la aqui. Olá, boa noite, Abraão. Seja muito bem-vindo, doutor Abraão. Minha querida. Olá, boa noite. Muito obrigada demais por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui essa noite, dividindo aqui esse espaço comigo. Obrigada, viu, Cassiana? Eu sei que você é extremamente ocupada, eu sei que você é produtiva, na verdade, né? Porque grandes líderes não são ocupados, são produtivos. Eu tenho plena consciência e quando eu resolvi listar os líderes top das galáxias, e quando imediatamente eu listei você, eu digo, gente, é muita ousadia da minha parte. É muita ousadia chamá-la, né, para tirar um pouquinho, reservar uma hora da noite dela para estar aqui. E por isso, mas nós líderes que aprendemos a ser ousados, que a gente já sabe que se não tiver ousadia, a gente não avança para o próximo nível, né? Eu digo, eu vou embora, né? Eu preciso aprender mais com essa grande líder e eu vou embora, vou ver se eu escuto o sim ou não, vamos ver o que eu escuto. E mesmo você aí estando no processo de mudança, né, Cassiana? Que você comentou comigo, Eide, eu estou no processo de mudança aqui, mas a gente vai estar junto, se Deus quiser. Por isso, minha querida, eu quero honrar demais você.
muito obrigada. Do fundo do meu coração, eu quero te agradecer por você ter aceitado aqui, dividir um pouquinho da tua experiência conosco. Porque experiência é algo muito precioso, a gente sempre precisa ouvir. O que eu estou trazendo demais aqui nessa série de live, né, de lives Líderes Top das Galáxias, é justamente para as pessoas saberem que a gente não nasceu desse jeito, que a gente aprendeu, que a gente errou muito. Não, não foi, Cassiana? Assim, todos que passaram por aqui, todos contaram a sua fragilidade, o seu início, como foi, né? E exatamente isso, porque eu quero mostrar para você que deseja ser líder top das galáxias, que sim é possível, que nós um dia estávamos no mesmo patamar que você se encontra hoje, perdido, sem conhecimento, com muito medo. Não foi assim, Aham, Cassiana? Cassiana, aham. se apresenta para a minha audiência que ainda não conhece você, quem está chegando aqui, muitas pessoas, eu tenho percebido, sabe? Eu não sei se é o horário que não ajudou muito, mas é o horário que eu posso. E aí eu acho que as pessoas estão assistindo mais gravado do que aqui ao vivo. Eu estou É que é muita impressionada. live. É muita live nesse horário. Boa noite, gente. Eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida como uma das líderes top das galáxias para estar aqui com a Wade essa noite. Sejam bem-vindos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos conversar, vamos dividir, vamos compartilhar e vamos somar e multiplicar muitos conhecimentos hoje. Cassiana, eu já te falei em outros momentos que eu acho tu uma bonequinha, né? A primeira vez que eu te vi, a primeira vez que eu te vi foi a gente comprou o mesmo curso, talvez você nem sabe, mas você participa de uma mentoria de Jonas Kais, não é? Você comprou, né? E quando eu te vi falando, eu digo, gente, que mulher linda, ela parece uma bonequinha incrível. E depois, quando a gente se conheceu através do livro, eu ligo, além da beleza externa, ela tem uma beleza interna invejável. Né? Que a gente sente assim, meu Deus, eu quero copiar essa mulher. Cassiana, conta para nós. Como foi o teu início? Como foi que tudo começou? Como foi que virou a chave? Eu vou ser líder. Eu estou a fim de pegar esse desafio aí, de estar à frente de um grande grupo, porque vai ser muito fácil, né? Todo mundo consegue, eu também consigo. Como foi o teu pensamento? Como foi o teu início? Conta para nós, Então, Cassiana, a tua deixa jornada. eu dar boa noite para Arthur, dar boa noite aqui para Canja, a agência que cuida de mim. Dar boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Aqui é a Kati, o Paulo, o Luiz. Olha que coisa boa, meu povo chegando. Venham, 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 venham. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Paulo eu já conheço, ele fez um trabalho, fizemos um trabalho juntos. Eu fiquei Ai, ficou super muito legal. satisfeita. Ficou Ficou muito muito bom. legal. Paulo, obrigada. Aos demais também, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos lá aproveitar esse conhecimento que transborda aí nessa colega nossa, líder top das galáxias, Cassiana Martins. Ah, então, eu não sei exatamente quando foi o início. Não existe assim um marco tão claro para mim para poder dizer assim, foi aquele dia, sabe? Eu elegi alguns marcos durante a carreira mais profissionalmente, assim. Eu me senti palestrante quando eu palestrei para uma plateia de 1.000 pessoas, né? Então, naquele dia eu me senti palestrante, extremamente perdida no contexto, né? Mas, por outro lado, muito feliz de estar lá, mas bem quietinha, sentada com o microfone. Nem segurava o microfone, era o microfone aquele assim, né? Mas naquele dia, então, eu comecei a contar a minha carreira de palestrante. Isso foi em 2001. Então, faz muito tempo. Mas eu acho que a minha trajetória ela foi cheia de processos de liderança. Porque quando eu era pequena, e aqui tem uma pessoa lá da minha cidade, oi, Beta. E assim, quando eu era pequena, eu acho que eu já tinha essa coisa assim de. Eu fui muito estimulada a falar, eu fui muito ouvida, né? Então, como eu tocava piano e a cidade era pequenininha, Chique. olha ali, ó, o piano ali, não é de decoração.
Gente, eu toco de verdade. Nossa, que chique, Cassiana! Que É, lindo! eu adoro. E assim, quando eu era pequena, eu fui muito estimulada e muito ouvida. Então, eu tocava piano pequenininha e, assim, a irmã Orildes, que era professora, ela chamava os alunos, assim, para fazer recitais. Olha que chique. E era recital na colônia, que tinha uma escolinha de 15 alunos, que a professora tinha um piano, mas não tocava. Então, de noite, a gente ia lá e fazia aquele recital e tocava algumas músicas. E eu vejo que isso já é uma trajetória de liderança. A questão de tu se expor, a questão de tu estar naquele lugar, né, em que as pessoas vão interagir contigo, em que as pessoas vão estar de alguma forma contigo, mas de uma forma diferente, eu acho que já era algo assim. Mas eu acho que os estímulos da minha família, deles pararem para me ouvir, né? Então eu escrevia poesia, sabe? Ganhei um concurso de estadual, até botei o post contando. Ganhei um concurso estadual de poesia aos 7 anos, ou 8 anos. E eu era bem pequenininha, segundo lugar no estadual, concorri com meu irmão, que era 4 anos mais velho, e ganhei dele, né? Então, essas coisas, e assim, até chegar na poesia para falar para as pessoas, eu treinava. Isso sempre aconteceu na minha carreira e eu treinava muito. Tanto que, assim, por várias vezes eu conto para as pessoas, né? Daqui a pouco a minha mãe chega, já mandei o convite, daqui a pouco ela chega. Por várias vezes, assim, as minhas palestras, primeiro eram para minha família. E era muito fofo, porque isso hoje também acontece, não tanto por conta da questão da pandemia, mas antes de ter aplicativo, a gente ia lá, né? E aí eu botava no computador e todo mundo sentava bonitinho no sofá e eu apresentava. Então, eu vou dar uma aula na faculdade, daí eu treinava e eles falavam, tu falou muito alto tal coisa, ou tá muito rápido, ou esse slide eu não entendi, sabe? E a gente botava no PowerPoint, assim, na parede, né? E, e eu treinava, e eu acho que esse é um aspecto da liderança, assim. Estimular a criança, para ela ser líder é ouvi-la, estimular os teus colaboradores para que eles se posicionem, para que eles ocupem este lugar, é também ouvi-los. Então eu percebo que a escutativa é muito mais importante que a oratória. Porque a oratória a gente treina, a gente aprende, mas se a gente não é escutado, se a gente não é olhado, se a gente não é validado em alguns momentos, principalmente na infância, talvez a gente não construa o porvir, porque fica estagnado. Então, esse estímulo da minha família eu acho que foi muito importante. Eu acho que eles sempre me colocaram em um lugar de alguém que tinha algo a oferecer. E eu comecei a prestar atenção nos grupos, que quando eu falava, as pessoas paravam e me ouviam. Que quando acontecia de estarmos num grupo, como no Jonas, caso estávamos em mais de 300 pessoas, e o Jonas parou para me ouvir. Foi muito engraçado aquele momento cá para nós, né? Me xingaram um pouco nos comentários, porque as pessoas veem as coisas diferentes, aí vem outro aspecto importante da liderança. Sim, a gente vai ter hater, sim, vai ter inveja, sim, as pessoas vão te xingar, elas vão te falar um monte de coisas boas e ruins. E sim, tu tem que ter musculatura emocional para conseguir ouvir e ter filtro, porque se tu não tiver filtro, tu não chega a lugar nenhum. Tu não sai do lugar. Meu Deus do céu, como é que pode? Em 15 minutos, 10 minutos aqui, você já deu uma aula. Gente, que incrível! Eu não conhecia essa parte aí da tua história, onde tu falava, onde tu estás falando aí da tua infância, o quanto aquilo que aconteceu no teu passado colaborou para a tua liderança, para a tua decisão. Quando tu recebeste, né, esse desafio, mesmo você não lembrando, Wade, eu não sei exatamente qual foi o marco, mas você sabe como de tudo partiu. E você falou uma coisa muito boa, escutativa. Hoje, por exemplo, eu fiz um post, né? Coincidentemente, gente, deixa eu falar para vocês que a gente não combinou isso aqui, tá? O que eu Nada. tô A gente não combinando combina nada.
Não combinou. O que eu estou combinando com as pessoas, você vai falar da sua trajetória, você vai ficar livre para falar quem você é. Isso que eu estou falando para todas as pessoas que estão passando por aqui. Né? Fala o que você tem vontade de falar, voltado para a liderança, no sentido que a gente ajude pessoas a quererem se tornar líderes, porque é uma trajetória difícil, é. Todos os nossos dias são desafiadores? São, Nossa. mas nos traz muitos aprendizados. Como você falou aí, olha, o que eu aprendi? Resumindo, o que eu vou sintetizar aqui? Eu aprendi na minha infância que é mais importante ouvir e depois falar. Você falou muito bem isso. E o líder, gente, pega aí essa dica maravilhosa que essa grande líder está trazendo para a gente e que, coincidentemente, eu coloquei em um post hoje, onde eu coloquei a fotinha lá dos meus filhos e eu falei o que eu aprendi ali quando eu estava criando os meus filhos. Né? Eu aprendi exatamente isso que você aprendeu como filha, né? Que é automático, é igual isso aqui, tudo é uma troca. A convivência é uma troca. Você liderar é uma troca. Não é você ser ali, eu estou aqui nessa cadeira, eu estou na posição de liderança, eu estou aqui só para ensinar. Vou. É uma troca. E você falou isso de uma forma assim tão maravilhosa que casou muito bem com o post, com a inspiração que eu fiz hoje pela manhã, sabe? E eu falei, gente, tanta coisa que eu aprendi com os meus filhos, os meus primeiros liderados, tudo que eu realmente podia e o que eu não podia, como por exemplo, quando eu levantava a voz, eu sentia o quanto aquilo machucava, machucava de uma forma que desmoralizava e não fazia o meu filho crescer. E assim somos nós, líderes, né, Cassiana? Quando você disse, Wade, a minha família me ouvia. A minha família valorizou o momento quando eu quis ser tal coisa, quando eu quis, olha, eu quero ser isso, você me ajuda? Em outras palavras. E a família, estamos aqui, vamos lá? Palmas, agora não palmas, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. É isso, líder. Exatamente este ponto muito importante. Escuta primeiro, tá? O teu liderado. Quando for a hora, você fala e crie oportunidades. E se você não tiver uma visão diante daquele, às vezes são muitos, né? Um, dois, três. Então, assim, eu, por exemplo, lidero 200 pessoas, tenho o maior orgulho. Boa noite, Valéria e os demais que chegaram depois. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Então, assim, algumas pessoas, é fato também isso, não sei se já aconteceu com você, Cassiana, de alguém passar despercebido por nós. Gente, como eu não enxerguei aquela pessoa? Porque nós somos falhos, né? Às vezes a gente tem que ter aquela visão assim, 360 o tempo todo, mas acontece pelo fato de sermos seres humanos, da gente não enxergar algum momento a pessoa. E aí é muito importante que você, liderado, ó, me vê aqui. E você, líder, esteja com o seu ouvido, com a sua escuta ativa para dizer quem é você, deixa eu te ouvir. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a aprender? Você já teve uma situação dessa, Cassiana, de você, eu mesma, eu tenho algumas realmente que me fizeram crescer, de situações que eu digo, gente, por que que eu não vi isso antes? Por que que eu não enxerguei essa pessoa antes? Quase que perdi. Conta para mim se você já passou por essa situação. Já, com certeza. Mas entrou uma pessoa aqui e eu quero contar a história dela. Ninguém vai Conta, saber quem conta, é. Mas, conta. assim, eu sou muito de desafiar a equipe. Eu sou muito de cutucar a equipe, né? Então, eu coloco assim, bom, nós vamos fazer tal coisa, vocês vão pesquisar e vocês vão trazer pronto. Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, como vocês quiserem. A instrução é muito simplificada. Por quê? Porque depois a gente vai ver que metodologias existem, babá, mas eles vão trazer o deles. Eles vão trazer aquilo que eles entendem, que para mim é mais importante enxergar aquilo que eles enxergam do que realmente treinar em cima de situações específicas, de trazer uma metodologia, né, já pronta, sabe? Porque a gente tem um terreno que a gente não sabe como explorar. A gente não sabe que terreno é esse, até que a gente dê voz a esses líderes. E essa líder, ela me disse há não muito tempo atrás, eu tinha raiva de ti.
porque tu me cutucava, porque eu passei noites em claro pensando nos tais dos capiais. Já deve ter identificado quem é. E, por outro lado, eu gostei da história, eu aprendi muito. E agora eu me dou parabéns. Agora eu vejo que eu tinha muito mais. E ela foi estudar e ela começou a fazer outros cursos. E hoje é uma líder top das galáxias. Então eu fico pensando Uau! assim, é muito gratificante quando a pessoa enxerga o seu potencial. Mais do que eu, mais do que, sabe, quando a pessoa enxerga. Tem um outro moço que me disse assim: tu acreditou em mim antes de eu acreditar em mim. E isso é tão forte, porque sim, e a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que acreditar no potencial positivo, a gente tem que acreditar no potencial de crescimento. E aí vem outro questionamento, porque muitas vezes as pessoas acham que elas querem crescer, mas elas não querem. Elas querem aquela situação que está, né? Então, ser desafiado é o convite, é a convocatória. Tu é convocado para muitas coisas na tua vida, mas as escolhas são tuas. Tu vive sendo convocado. Olha o convite da Wade para a gente estar aqui conversando. Olha o convite que vocês receberam por entrar ou não na live. Olha o convite que a vida te faz a cada segundo, a cada momento, a cada dia. Só que nem sempre a gente enxerga como oportunidades. E muitos desafios não são aceitos porque a pessoa não enxerga o valor que ela tem. E ela tem muito valor, só que nem sempre ela vê. E eu acho que quando ela enxerga é que muda tudo. E é que E- faz com que isso galgue outros patamares na vida dela, na profissão, na empresa, e ela voa. Porque todo mundo tem a capacidade de voar, só não sabe que tem asas. E a gente não precisa instrumentalizar com muitas ferramentas, porque as ferramentas elas estão nelas, elas podem buscar. Nem tudo tem que vir do líder ou do treinador, né? A gente pode dar bases, né? Eu dou treinamento, sim, gente, tem a parte, mas muita coisa na liderança eu instigo, eu provoco. E assim, quantas vezes isso é mais saudável do que eu pegar e colocar lá uma metodologia minha, né? Fica o questionamento. Que maravilha, gente, vocês estão vendo, né? Eu disse que a gente tinha muita coisa para aprender hoje. Quando eu coloquei, meu Deus, essa aqui vai ser a pessoa que vai me ensinar muita coisa hoje. E por que Imagina. isso? Olha que coisa incrível. Você falou uma situação aí que eu fiz hoje mesmo, aconteceu isso comigo, sabe? De uma pessoa, eu dar uma oportunidade para a pessoa e ela está desacreditada. Porque outras pessoas colocaram na cabecinha dela a incapacidade. E que a gente não deve se submeter a coisas que são impossíveis. E eu falei para ela: o que é impossível para você? Ah, mas é impossível, Ed, eu aceitar esse desafio. Mas por que é impossível? Porque eu não dou conta. Mas por que você não dá conta? Quando você vai com esses porquês por dentro, aí ela, poxa, por quê? Aí eu disse, eu só preciso de uma coisa. E você falou isso muito bem agora, né? Boa noite, Kátia. Bem-vinda e obrigada. Então, assim, eu disse, eu só preciso que você me diga, você quer? Aceita o desafio. Eu só preciso que você diga que você quer, porque potencial eu sei que você tem. Não tenho dúvidas disso. Você precisa só querer explorar. Porque essas pessoas que você vê aí, todo mundo assim, ó, jogadores, ginastas maravilhosos, né? O meu marido, ele olha assim, um ginasta, como uma pessoa consegue fazer aquilo? Outro dia a gente estava olhando aqui as últimas Olimpíadas, né, o pessoal, e a gente assistindo ali, ele, nossa, mas meu bem, olha aquilo ali. Aí eu digo, sabe o que é isso aí? É treino. A pessoa tem vontade de alguma coisa, mas simplesmente a vontade ou simplesmente o talento não resolve de nada. Você tem que juntar as duas coisas, né? Como eu falei para essa menina hoje, talento eu sei que você tem perfil, você consegue muito e agora você só precisa querer muito. O resto você deixa comigo, porque a técnica é nossa, é minha. Não é isso, Cassiana? Nós temos a técnica. Eu te ensino como é que tem que fazer
O caminho eu vou te dar e agora eu só preciso saber se você quer. E quando ela olhou para mim, ela disse assim: Wade, você tem certeza? Você acha que eu consigo? Eu digo: eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas nenhuma. E ela disse assim: eu vou acreditar mais em você do que em mim. Eu digo: tá tudo bem. Só diz para mim que você quer com Então, tá verdade. bom. Por enquanto, Então, tá bom. Depois eu é isso. acredito. Acredita em alguma coisa. Agora vamos treinar, vamos fazer. Menina, a menina entrou com uma áurea de desânimo, olha assim, muito para baixo, justamente porque pessoas vão colocando coisinhas, semeando, né? Aquela sementinha do mal, dizendo: não, olha, isso aí não é para você. Gente, quem tem que dizer o que é para você é você. Entendeu? Cassiana disse: espera aí, eu dou conta de ser palestrante. Vamos aqui treinar a família, me avalia. Eu sei que eu consigo ser líder. Para eu ter certeza se eu consigo ou não ser líder, eu vou ter que me submeter a um cargo de liderança. Senão, eu nunca vou saber se eu sou capaz ou não. Eu sou péssima na cozinha, eu não tenho realmente dotes culinários. Mas quando eu quero surpreender o maridão, dar aquela, né? Opa, peraí, eu preciso dar, vamos dizer assim, surpreendê-lo de verdade, querer conquistá-lo, essa é a palavra. Eu preciso conquistar de alguma forma, então eu vou fazer alguma coisinha. Vou lá para a internet, a minha família diz: não tenta, Wade, não tenta que não vai dar certo. Vou para a internet, faço lá alguma coisa e sempre ele rende elogios, sabe? De uma coisa que eu digo: nossa, às vezes nem ficou tão bom, mas teve a valorização do esforço por parte dele. É, E às vezes fica realmente legal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente não se submete a fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer, você nunca vai saber se realmente faz parte da sua missão ou não. é, Não é, Cassiana? Quando você é. disse para mim, Edi, eu não sei o marco, mas eu sei que tudo começou porque alguém começou a me ouvir dizer: você é boa nisso, você é boa naquilo. Mas se você não tivesse treinado de forma contínua, como essa ginástica, como esses jogadores que se tornam excelentes, que a gente diz: como faz uma jogada dessa? Como faz uma acrobacia, né? Um negócio daquele que eu nem sei falar o nome. Como faz isso? É treino. É Para a treino. gente chegar até aqui, a gente teve que treinar muito. Treinamos inicialmente com conhecimento acadêmico, que eu falo muito sobre isso. Conhecimento acadêmico por si só não faz de ninguém um grande líder. Você concorda com isso, Cassiana? Ah, com certeza. Mas aí vem aquela questão assim, né? Para cada pessoa, e aí no teu capítulo, que eu adorei também, para Obrigada. cada pessoa a liderança é diferente, né? Existem pessoas que veem a liderança de uma forma, existem pessoas que veem de outra. Estava num congresso agora semana passada, né? E eles estavam falando assim: o líder hoje precisa ser um líder desenvolvedor, desenvolvedor de pessoas, né? A questão da IA, e a questão da inteligência artificial, a questão de tudo que vem acontecendo e dessas mudanças, né, que vem engolfadas acontecendo nas nossas vidas e todos nós somos afetados, é justamente isso que acontece na liderança também. A gente vai precisando desenvolver pessoas porque a gente não pode fazer tudo. E se alguém quer crescer, tem que sair do lugar onde está. Então, o líder, muitas vezes, né, não é só um tipo de liderança que existe. Se a pessoa está na liderança, digamos, na sua família, eu falo muito disso também, porque eu entendo que o líder, primeiro, que a gente tem é em casa. Em alguns momentos lideramos, em outros somos liderados. Então, os nossos pais são nossos primeiros líderes e a gente vai desenvolvendo essa liderança dentro do escopo da escola, né? Eu fui presidente do El Clube da minha cidade, então, com, sei lá, 17 anos, eu nem sei, gente, se alguém souber me fala, A sua mas jornada na liderança, só abrindo um parênteses, sua jornada na liderança, então, é desde sempre.
E é interessante porque eu sempre fui uma aglutinadora, eu reunia pessoas, assim. O, o Leandro fala que ele é uma pessoa que gera conexões, né? E eu falava que eu era uma aglutinadora, porque eu juntava todo mundo. Então, diferentes Léo, Lions e diferentes entidades, né? A gente acabava juntando. Daí eu tinha um namorado que era da cidade vizinha, e ele também era líder do Léo, e aí a gente juntou os dois Léo Clubes, e aí a gente fez um monte de campanhas. E isso vai fazendo com que as pessoas se coloquem em outro lugar. Cada um das pessoas do Léo Clube era um líder, porque já liderava pessoas para agir em prol de algo, para aglutinar em prol de algo, sabe? Era uma campanha da agasalha, era uma campanha, eram coisas simples, mas eram coisas que faziam diferença. Talvez mais para a gente do que até para as pessoas que eram atingidas, mas a gente não sabia, né? Verdade. A gente não tinha esta consciência. Hoje eu vejo que na minha trajetória, os projetos sociais e toda essa base que não era paga, que era uma base realmente assim, a IESEC, por exemplo, né? A IESEC Internacional, que eu fui People and Learning Coordinator, né? Durante 4 anos, foi quase toda a faculdade. Era uma coisa que a gente não ganhava para estar lá. Mas o que eu ganhei e o que todo mundo que estava lá ganhou é inquestionável, né? A gente tinha mentoria com líderes do mundo inteiro. Então, a vivência disso era muito rica. Mas o quanto aquele momento, aquela situação pudesse não fazer diferença para outras pessoas que também lá estavam. O quanto alguns aproveitaram e outros não, né? Ou E seja, isso também é a base da liderança, é o aproveitar as oportunidades, é poder enxergar que existe oportunidade, é ter uma visão periférica da situação. E quando eu falo em formação de liderança, eu me remeto a essas pequenas bases, né, ainda escolares e tem a idade quase, né, super nova, mas que dentro de tudo isso, ali tem uma base muito sólida e ali só podia crescer, né? Ali só podia render, ali só podia ser uma coisa que realmente florescesse. Então, hoje, até me peguei numa situação e quero comentar porque acho importante. Hoje, dentro das empresas que eu estou, e tem o pessoal das empresas aqui que pode comentar, eu falo como eu estou falando contigo, né? Tanto que eu boto os vídeos das reuniões, eu me mato de rir nas reuniões. Aquele vídeo que eu coloquei rindo é porque eu queria falar e as pessoas continuavam falando, e eu levantava o dedo, né? E fazia assim e tal. E não tinha espaço, assim, que as pessoas precisavam estar falando. E eu respeitei isso numa brincadeira. E aí, quando foi o momento, eu disse, gente, deu, agora é eu, minha vez, sabe? Vai ter um momento que tu precisa entrar, vai ter um momento que tu precisa te pronunciar. E dentro dos trabalhos que eu realizo e dentro dos grupos que eu participo, até mesmo de cursos que a gente faz, a minha postura é sempre a mesma. Então, eu acho que isso também faz diferença. E aí estou vivendo um desafio muito grande com toda essa questão da obra, que eu não estou, ó, sim, ó, o Alex aqui, conta, Alex, conta que a gente se mata de rir nos treinamentos. Que eu sempre digo que uma coisa eu garanto nos treinamentos, vocês vão se divertir. Porque que a gente pode, de uma legal! forma lúdica, estar construindo, não precisa ser pesado. E agora, essa questão da mudança, para mim, está sendo muito desafiadora. Por quê? Porque dentro do meu escopo de vida e de trabalho, é tudo muito organizado. A Wade sabe, né? Tipo, hoje eu tentei marcar com o cara para ele buscar um tapete para lavar. E aí ele disse, amanhã de tarde eu passo aí. Não, senhor, eu preciso que seja uma hora precisa, né? Aí eu coloquei para ele uma janela de 15 minutos dentro da minha agenda. E ele, ó, moça, não dá? Então vamos marcar um dia que tenha mais janelas. Mas está sendo desafiador, por quê? Porque é, a, na construção e talvez em outras profissões, né, não seja tão organizado, não tem um cronograma, sabe, tão claro, tão direto, porque falta material, porque caiu o gesso do meu quarto. Caiu o gesso. E tu vai fazer o quê?
né? Tem que refazer. E aí a coisa atrasa, e aí a coisa. Então, é desafiador para mim hoje, dentro de tudo isso que eu construí, desconstruir e me adaptar em situações que daqui a pouco são diferentes, né? E em situações que eu não tenho controle nenhum. Porque o Alex sabe, tem uma pessoa que cuida de toda a minha agenda, né? Então eu nem sou dona da minha vida, nem sou dona dos meus horários, sabe? É tudo muito organizado, é tudo muito pensado para fechar, para dar certo, sabe? Para ocupar o máximo do tempo possível para desenvolver pessoas, para estar disponível para elas. E ao mesmo tempo, agora tem todo esse outro atrapalho, que tem que parar tudo, né? E ver, vai, e agora, como é que a gente vai fazer? Sabe? Então, e eu tenho muito aquela coisa assim, vamos fazer uma reunião com a arquiteta, né? Vamos fazer uma reunião com a arquiteta. Né? Não sei se ela está acostumada com isso, mas eu percebo que, como é um outro escopo de trabalho, é diferente. E essa adaptação tem sido muito rica e tem sido um aprendizado diário, né? Porque quanto mais existem as situações desafiadoras, mais a gente vai agregando, a gente vai crescendo. E eu me dei conta disso, assim, poxa, quando a gente cresce em algumas coisas, a gente fica desfavorável em outras, né? Olha como eu não estava adaptada, eu realmente vivo numa bolha, sabe? No sentido de organização e tudo mais, né? Tipo, o meu roupeiro, né? Aquele negócio lá que o pessoal chama de um nome bonito, que é os roupeiros, mas é os roupeiros diferente lá, sabe? Ele tem etiqueta, né? E agora tem metade da roupa aqui, metade da roupa lá. Então eu já não sei mais ajeitar as coisas, sabe? Por quê? Porque é tudo muito organizado, sabe? Então me desorganizou. E eu fiquei bem pensativa. Eu precisava disso. Eu precisava me desorganizar, eu precisava sair desse lugar, né, de ter controle de tudo e eu precisava reaprender a me adaptar. Então, eu acho que uma das coisas que o líder precisa é olhar para os perrengues como oportunidade, como aprendizado, como crescimento, porque cada perrengue do gesso que cai, a gente aprende a se reorganizar rapidamente, a não ter a necessidade de realmente estar no controle, porque na real a gente não controla nada. Só que a gente Nada. tem essa ilusão na vida e acaba levando isso para outras coisas. Né? Acho que ter uma vida organizada não precisaria ser uma vida controlada. Então, estou em aprendizado e quis dividir com vocês, porque eu acho que todo mundo passa por isso todo dia. Mas talvez a gente não se dê conta do quanto o pneu furado está te ensinando naquele momento. Nossa, que legal, que maravilha! Amei ouvir essa história, Cassiana, que era justamente essa seria o meu próximo questionamento. Cassiana, você já sabe tudo, porque assim, como você tem uma jornada extensa na liderança, você tem muito conhecimento, tanto acadêmico quanto na prática, né? Com empresários, como você diz, você treina empresários, também uma empreendedora de sucesso. E eu já ia te perguntar, tá tudo certinho por aí? Você não erra nunca, né? Não tem mais Segue pra nada para caramba. aprender. Aí Eu você já diz, fiz, você eu já vem fiz e diz, cada uma, gente. Cada uma. Não tem ideia. Erro pra caramba. Só que assim, assumir o erro, né? E as pessoas, elas estão tão acostumadas comigo. E eu nem sei como é que elas me aguentam, né? Gente, eu sempre tenho esse questionamento. Se alguém quiser responder, pode responder. Porque assim, eu digo na lata, assim, ai, meu relógio não tocou, dormi demais, né? Enfim, então tô atrasada, sabe? Ou algo acontece e eu digo o que que é que aconteceu. Eu não fico dizendo, ó, né? Tarará. Não, não tem isso, sabe? Quando eu erro, eu digo, e gente, errei feio, né? Olha, fiz um negócio aqui totalmente. Mas a gente erra pouco porque a gente assume o erro e aprende com o erro, né? Então, é, cada vez que tu aprende com o erro, aquele lá pelo menos não comete mais. Isso é humildade, isso é a gente ter a certeza de quem nós somos, seres humanos. Somos líderes, sim, né? Mas antes de sermos líderes, somos seres humanos. E como todo ser humano, comete suas falhas. Agora, lógico, né? Ninguém vai errar. Eu estou com vontade de errar com isso aqui. Não tem sentido.
Quando a gente é tão imperceptível, né? Às vezes é uma palavra, alguma coisa assim, de repente a gente não está num dia muito bem. Gente, isso já aconteceu comigo, né, Cassiana? Já aconteceu, deu, poxa, minutos depois eu não precisava ter sido assim. Peraí, vamos lá, vamos refazer essa situação aqui. E como você muito bem disse, muito bem disse, eu já identifiquei que eu errei, eu não preciso repetir esse erro. E só o fato de reconhecê-lo e saber como é que eu tenho que fazer diferente já serviu para alguma coisa porque eu aprendi. É, Exatamente, que você disse, o que que eu posso aprender com esse pneu furado? Hoje, eu perdi durante essa semana. Pessoas da empresa que eu faço parte foram embora, entendeu? De uma forma que eu não gostaria que fosse, que eu estou trabalhando há um bom tempo, algumas questões, mas assim, eu vi o teu vídeo. eu sei que essas pessoas vão me fazer muita falta, sabe? Aquele vídeo de ontem foi um desabafo, sabe? Quando você. Olha, eu juro que um pouquinho antes daquele vídeo eu estava assim com o coração tão preso, sabe, Cassiano? Eu digo, meu Deus, eu venho trabalhando isso há tanto tempo. E hoje aconteceu o que eu dizia há um tempo, há semanas eu estava trabalhando isso. Mas é como você acabou de falar, eu não consigo controlar. Eu tenho controle sobre as minhas atitudes. E Você tem olha lá, controle sobre as suas atitudes, mas não tem como a gente ter controle sobre as atitudes dos outros, sobre a fala dos outros. E isso deixa a gente, né, um pouco vulnerável realmente. Muitas vezes eu me sinto impotente. Meu Deus do céu, o que que eu poderia ter feito? Aí é onde cai nisso aí que você acabou de falar. Nada. Caiu o gesso, eu ia estar lá embaixo esperando ele. Eu acho que esse gesso vai cair aqui hoje. Não. A gente pode sinalizar. Às vezes, quando a gente vê uma rachadura, que foi o que eu vi, né? Fazendo essa metáfora, foi o que eu vi. Há alguma. Olha, vai acontecer isso, isso e isso, se não mudar isso, isso. e esse Não é um houve dos aspectos também da liderança, assim. É, eu percebo assim, a gente precisa estar atento. A gente isso. precisa ver aquele olhinho caído. A gente precisa ver que a pessoa está cabisbaixa. A gente precisa enxergar as pessoas enquanto pessoas. Porque isso faz muita diferença. A gente vai ter pessoas lá que estão passando por uma coisa muito difícil, muito complicadora e que a gente não sabe. Isso vai ter uma interferência no trabalho, óbvio. Isso vai ter uma interferência como um todo. Mas Vai. talvez o que a pessoa precise seja ser escutada. Ela não precisa nem que tu diga. E normalmente, gente, ó, já vou contar para vocês. Vocês não precisam dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, o que elas não têm que fazer. Vocês têm só que ouvir. Porque ela vai se dar conta, ela vai chegar nessa construção, né? E se ela pedir opinião, fale, mas se não pedir, deixa a pessoa falar. Porque muitas vezes as pessoas elas estão tão angustiadas, né, e tão aflitas com as suas coisas, que elas não ficam conseguindo fazer o trabalho ou o dia a dia. E se o líder não enxergar isso, ele pode dizer que isso é performance baixa. Ele pode dizer que aquela pessoa não merece aumento porque teve uns dias que ela não rendeu, sabe? A avaliação não pode ser distorcida, a avaliação ela tem que ser do todo e ela precisa ter este olhar, que não seja um olhar apenas de lupa, mas que seja um olhar de amplitude, sabe? Da trajetória desse profissional na empresa. Daqui a pouco ele teve um mês ruim, né? Agora, quantos anos ele teve bons? Né? Muitas vezes eu pergunto assim, tá, tudo bem, mas então agora que ele pediu demissão, ele é um cara ruim. Quanto, eu sei, teve um custo e tal, mas quanto tu ganhou com ele também? Tu pagou uma parte para ele, mas teve outra parte que ficou contigo. Como dizer Exato. que ele não foi interessante ou que ele não foi prestativo? Né? Como dizer que a pessoa que deu o seu sangue na empresa, ela não teve uma contribuição no crescimento da empresa? Como tu pode mensurar que a empresa cresceu, sei lá, 80% no ano, não teve a contribuição de todos que lá estavam? Então, Verdade. a liderança tem que ser uma liderança de amplitude, ela tem que ser uma liderança de olhar as pessoas como pessoas.
ela não pode ficar só na meta, ela não pode ficar só no resultado, porque isso é muito pouco, isso é muito pobre, né? E quanto mais a gente fica pobre, menos prospera, porque é a grande lei da abundância. Jonas Verdade. Capra adoraria que a gente falasse isso. Verdade. Cassiana, você falou uma coisa assim, a gente precisa olhar para os resultados, mas não só para os resultados, né? Vamos olhar para as pessoas. E é exatamente isso que muitos líderes estão esquecendo. Quem traz o resultado para você mesmo? Pessoas. Se essas pessoas não estiverem sadias, se eu não cuidar dessas pessoas, que é o nosso capital mais valioso, você não vai ter resultado. Isso que eu falo o tempo todo. E quando você diz, e você falou também algo muito importante, gente, parece que a gente alinhou tudo, né? Parece que, ó, Nossa, eu Cassiana, tu vi que fala ele isso, mandou eu falo. mensagem agora, viu? Eu não vou, mas eu vi agora que ela mandou mensagem Pois é, você. no celular, eu não tava olhando aquele, eu tava olhando só esse aqui. Isso, Desculpa. nossa, que riqueza, exatamente isso, pessoal. Eu falei isso essa semana, meu Deus, eu estava falando sobre isso. Em algum vídeo meu eu falei, gente, esqueça esse negócio de líderes, presta bem atenção, líderes agora. Quando o seu liderado estiver passando por um momento desse, que Cassiana acabou de mencionar, o liderado não está bem, parou a produtividade, alguma coisa está acontecendo. Ele deixou de produzir, opa, da noite para o dia, esse funcionário era ótimo, a partir de agora ele está péssimo. Não vou promovê-lo, não vou isso por causa disso, daquilo. Já tem uns dias que eu estou observando ele, você está observando e não está fazendo nada. Você sabe por quê? Porque é impossível você sair de casa, trancar os problemas em casa e ir trabalhar. Eu falo isso e muita gente não concorda comigo, Cassiana. Wade, tem que vir e deixar os problemas em casa. Eu digo, quem é esse ser humano que consegue isso, gente? Preste atenção, não tem como. Né? É, O máximo que você pode fazer, peraí, né? Eu vou trabalhar, mas você trabalha com o ânimo comprometido, né? Isso não, pelo menos na minha visão. Gente, tem gente que não consegue nem sair da cama. Por que que existem tantas pessoas depressivas? Justamente porque não tem reação, não consegue ter reação aos problemas que estão passando. Então, se o teu liderado está conseguindo pelo menos chegar no trabalho, meio caminho andado. Ele já está reagindo ao trabalho. Eu não consigo, sabe? Aí eu entro assim, num debate, quando uma pessoa vem dizer para mim, os problemas têm que ficar trancados em casa. Eu digo, me ensina, porque até hoje eu não aprendi. a pessoa que sai de casa, entra no carro, sai do carro e entra na empresa, não é uma pessoa diferente. A gente não bota a capa e voa, não existe isso. O que existe muitas vezes é que, assim, há momentos que a gente está mais expansivo, há momentos que a gente está mais introvertido. E é saber que tu precisa gestar as tuas emoções, assim. Não é porque tu tá bravo com o gesso que caiu, tô traumatizada. Não é porque eu tô brincando. Eu sabia que ia cair, eu sabia. Eu tinha assumi o risco, né? Podia acontecer por causa da luminária que eu escolhi, mas enfim. Não é porque tu tá assim, né, bravo, sei lá, com outra coisa que aconteceu, com alguma coisa grave que aconteceu, enfim, na tua vida, que tu vai descontar a tua raiva no outro. Aí vem a diferença entre reação e ação. Tu não pode ser uma pessoa reativa à vida. Tu precisa ser uma pessoa ativa. Ah, mas como é que eu faço isso, né? Vocês já ouviram falar todas essas técnicas simples, diretas e práticas? Contar até 10, contar até 100, contar até 1000, respirar fundo. O que que acontece no cérebro? Posso dar uma explicação assim mais técnica? Assim? Eu tô aqui, ó, babando, aprendendo muito. Pode ficar à vontade, a casa é sua. O que que acontece então, gente? Assim, existe no nosso cérebro estímulo e resposta. Então, quando nossos hormônios eles são ativados por uma emoção, eles vão preencher um campo, eles vão ir para um campo dependendo do hormônio que é. Então, quando a gente tem, eu sempre esqueço o nome desse hormônio. Ô, Luiz, me ajuda, Luiz. É, Serotonina? não, 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 o ruim, o ruim.
Daqui a pouco eu lembro. Mas o hormônio ruim. É, aquele que é ruim, ele vai estar. Cortisol. Ele vai estar fazendo o quê? Cortisol. Cortisol. O cortisol, ele vai estar fazendo o quê? Ele nubla o teu córtex frontal. Ele nubla. Tu fica cego. Tu não enxerga mais a tua razão. Ele dá como se fosse assim, uma pausa no teu raciocínio. E tu não consegue pensar. E tu não consegue fazer esse raciocínio de enxergar as coisas com clareza. E aí tu reage, né? E aí vem raiva, e aí vem todas essas coisas que não são saudáveis nem para ti. Porque quando tu envenena o teu corpo, o cortisol é teu e fica contigo. É Quando tu verdade. fica enervado ou bravo, é tudo dentro. A outra pessoa, daqui a pouco, ela vai enxergar a tua brabeza e até fica assim, bravinho, né? E ó, vai fazer diferença nenhuma pra ela. Agora, pra ti que colocou cortisol no teu corpo, o cortisol ele é responsável pelo quê? Ele é responsável a longo prazo, né? Não tão longo prazo, mas enfim, pelo estresse. Ele é responsável pelo burnout. Ele é responsável pelo câncer. Ele é responsável pela maioria das doenças, sabe? Então, tu tá te envenenando e envenenando a tua equipe, ou daqui a pouco as pessoas estão ao teu redor. Então, respirar fundo e tentar reequilibrar isso e conseguir ir para a tua razão. Nem que tu vá no banheiro, as sensações elas são muito boas nesse sentido. Então, vai no banheiro, molha as mãos, molha o pulso, sabe? Passa uma água que é assim no pescoço. Quando a pessoa tá com raiva, ela precisa desativar a raiva, porque a raiva tem um ciclo, né? E aí ela vai se sabotar, porque ela vai meter os pés pelas mãos. Ela já vibrou o neocórtex e é uma questão química. Então, o que que acontece? Quanto mais tu conseguir gestar essa emoção antes de vomitar em cima de alguém, mais tu vai conseguir também pensar com clareza. O branco, que a gente chama muitas vezes, são esses hormônios que entram, né, na luta e fuga, luta e fuga. E aí o cérebro entra nessa coisa, assim, de ter muitos estímulos hormonais que te desorganizam e que te deixam numa situação não tão legal. Então, quanto mais tu conseguir lidar com isso, e não é não ter, porque é impossível não ter, mas é lidar com isso quando isso acontece. Poxa, e ter esse entendimento, assim, nossa, tô triste realmente, tô com uma questão minha, ok, não vou me cobrar tanto, né? Estou em luto. Gente, uma pessoa em luto, ela vai ter um rendimento de 10% na primeira semana. E assim consecutivamente vai aumentando. 20, 30, 40, 50, sabe? Um luto normativo, normal. Mas assim, como é que eu vou dizer que a pessoa tem que render se ela perdeu a pessoa mais importante da vida dela, sabe? E eu queria comentar uma outra coisa sobre o teu vídeo, quase que eu te mandei áudio. É que assim, ó, eu acredito muito que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e eu acredito muito que a vida ela tem esse mecanismo de se reorganizar. Se a gente não decide, ela decide pela gente. E eu fico pensando assim, o quão seria saudável essa pessoa continuar? Daqui a pouco ela não cabia mais naquela caixinha. Daqui a pouco ela tinha que cortar um braço e uma perna para conseguir caber na caixinha. Ela já não estava feliz. Ela já não estava conseguindo fazer as coisas. O quanto ela se sentia mais incompetente a cada dia que passava. E daqui a pouco, assim, uma das minhas perguntas para o colaborador sempre é: tu tá feliz? Eu Porque também isso faço vai essa determinar todo o restante, Eu né? também faço essa pergunta, Cassiana. Nossa, que linda! Eu também faço demais. Quando vem com algumas questões, eu digo: você está feliz? É isso que você quer? E aí a pessoa começa. Essa pergunta, ela tem muito poder, porque a pessoa vai se encontrando. Como nós sabemos, né, Cassiana? Muita gente não se conhece. Muita gente. É bobagem, não, viu, pessoal? Você deve ter feito também, lógico, todo líder tem que fazer, viu? Análise comportamental, para você Sim, se sou conhecer, especialista. É. autoconhecimento, para depois sim você conseguir conhecer o outro. E é exatamente isso. Quando a gente faz essa pergunta, você percebe que até algumas sobrancelhas se mexem. Tem de outras pessoas, nossa, eu sou muito feliz. Né? Aí você pensa, opa, então tá bom, essa pessoa está pronta, né, para isso, está pronta para me ouvir, está pronta para isso, para aquilo outro.
e já tem outros que franzem, e tá na dúvida, nem tá perdida no mundo. Não sabe nem o que está fazendo por aqui. Que E, legal que você e, falou sobre isso. e muitas vezes, assim, se a pessoa, então, ela saiu da empresa, talvez ela não estivesse fazendo bem para ela naquela empresa, talvez não estivesse fazendo bem nem para a empresa e nem para quem estava ao lado dela. Então, é natural que as pessoas busquem um lugar em que elas se encontrem, que elas sejam mais felizes, seja numa função, seja numa atividade, seja numa situação, seja até em casa, né? É, Seja num relacionamento. Então, quando algo está te incomodando, gostaria de convidar vocês a pensar: se algo me incomoda, é meu ou é daquilo que está no meu entorno? Claro que tem uma parte tua, porque senão tu não seria o incomodado. Ah, eu não, eu vou sair da empresa porque eu não gosto daquela chefia, né? Eu sempre digo, ó, gente, vou contar para vocês. Os desafios, normalmente, eles não vêm em um, eles vêm engolfados, que nem ombros. Quer dizer, tu vai sair daqui, tu vai encontrar um outro alguém que também tem essas características, porque essa é a vida. Se a gente, né, talvez não fosse melhor aprender a lidar e encarar como um desafio na tua vida, e daqui a pouco, assim, fazer essa pausa de análise. Poxa, como eu seria mais feliz? Se eu não estou feliz, como é que eu seria mais feliz? O que que eu poderia fazer para ser mais feliz? Onde eu é, estaria sendo mais feliz? Sabe? é Que isso. situação e recordação que eu tenho de felicidade que me deixaria numa situação melhor do que a que está agora, né? E aí poder olhar para a vida de uma outra forma, poder realmente assim, poxa, é, eu posso ser feliz, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja, né? Só que eu vou ter que me conhecer o suficiente para saber o que que me faz feliz, para saber o que que realmente é uma situação feliz, tanto no trabalho como na vida. Que legal. Cassiana, quando você estava falando aí, né, do despejo, vamos dizer assim, do cortisol, daquilo que eu faço com o meu corpo, e que além de me trazer realmente muitos malefícios, eu não vou conseguir resolver o problema com a razão, da forma que tem que ser resolvida. Sabe o que fez me lembrar? Enquanto você falava, eu viajei lá para Nova York 2001. Sabe, na, como é que fala? 2011, 2011, 2001, 2011, né? No, no ataque, no 11 de setembro de 2001, né? É. Você sabe que o prefeito de Nova York, ele, quando chegaram as notícias para ele, né, do que estava acontecendo, aí todo mundo vai, é o grande líder, né? Era o prefeito lá. E aí todo mundo, olha, aconteceu isso, pai, agora o que você vai fazer? E o cara saiu, a sala dele estava cheia. Não sei se você teve acesso a essa reportagem. E aí a sala dele estava cheia. Sabe o que ele fez? Ele saiu da sala com aqueles bombardeios de informações, todo mundo chegando e cada um, ele sabia que a coisa era grave, entendeu? Ele saiu, foi para lá nos Estados Unidos é sempre muito parque, né? Muito, ele foi para um parque de verdade, muito verde, olhou para o céu e ali diz a reportagem, né, que eu li, que ele ficou um tempo, não sei precisar quanto tempo, mas ele precisou de alguns segundos sozinho. Ele olhou para cima e ficou só contemplando a natureza, respirando, e ele fez exatamente isso. Ele fez um exercício no corpo, aquilo que ele já o conhecia. Né? Ele fez aquilo ali porque ele sabia que aquilo ali ia acalmá-lo e trazê-lo para a razão. Foi isso que você acabou de falar. Né? Se a gente não permite que as emoções tomem conta das nossas atitudes, a gente consegue ser racional. Né? E A a gente. inteligência emocional, né? A Trabalhar com a inteligência. gente a inteligência emocional. Uhum. Eu fiquei maravilhada quando eu vi, eu digo, gente, veja, o prefeito de Nova York, se fosse uma pessoa desequilibrada, nossa, e agora vamos fazer isso, pá, 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 tinha dado tudo errado, né? Lógico, teria se arrependido de algumas atitudes, porque quando a gente toma atitude pelo calor da emoção, é fato, líder, que você vai se arrepender,
tá? Então, assim, e você, quando você estava falando sobre isso, eu fui lembrando dessa história. Eu não lembro mais o nome do prefeito. E quando ele foi, depois que ele respirou, aí ele voltou e começou a elaborar as estratégias para aquela situação. O que, que ia acontecer? Muitos ficaram assim: você é louco, o povo está tudo morrendo, está acontecendo isso, está acontecendo um atentado, e você está aí olhando para o céu, para a natureza. E ele ficou calado. Ele estava, né, alimentando o corpo dele de um hormônio benéfico e não de um hormônio maléfico, que não ia Ó, ajudar em nada. Né? E você exato. foi falando, e eu viajei lá para o passado. E hoje também, aí eu tive essa experiência quando um líder me chamou e falou assim: Wade, eu estou com um liderado que está assim, 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 assado. Ele é líder. E ele falou assim: eu disse, qual será? Você já trouxe a questão, como é que você vê uma solução para esse problema? Aí ele falou: o desligamento. Digo mesmo, já tentou conversar com essa pessoa? Ah, já, mas a gente discutiu, mas não sei o quê. Eu digo, opa, né? O desligamento nem sempre é a solução de um problema. Porque vai acontecer o que você também acabou de falar aí. Você pode até substituir, né, a pessoa ali, mas a pessoa pode vir melhor ou pior ou igual. Pode ser que você tenha a sorte de vir melhor, mas pode ser que seja igual ou pior. E aí? Não é melhor a gente Exatamente. tentar pelo menos ouvir a pessoa e com as próprias palavras dela, a gente tentar fazer dela outro, assim, desenvolver outro comportamento. E foi isso que eu Outras falei. habilidades. Ele olhou para mim e disse: eu acho que não tem conserto. Eu digo: você já tentou? Não. Eu digo: que tal se a gente tentar primeiro, antes da gente ir para os finalmente? É, Então tá bom, é que então vamos demitir é muito tentar. caro. É muito caro demitir, sabe? Tu perde muito tempo depois para contratar e tudo mais, né? E não, traz, E e não assim, é o resultado real, não é isso. Não é aquilo ali, peraí, deixa eu jogar. Não é um xadrez, eu vou jogar com essa pedra aqui, vou não sei o que, vai dar o resultado. Não é bem assim. e Né? outra, assim, quando eu falo caro, não é o custo só da empresa, é o custo emocional, é o custo do todo, Emocional. sabe? Do É a questão do clima, é a questão desse todo que está no entorno da empresa, assim, né? Porque uma empresa não é só uma empresa são famílias, é a faculdade dos filhos, é o dia a dia numa escola, a empresa, ela tem uma cadeia que ela alicerça, né? Então essa cadeia também é desmoronada quando alguém é demitido, sabe? Nossa. E isso também é importante pensar. Sabe, quando Então, eu tenho clientes do ramo agrícola, né? Enfim. E aí eu sempre falo, a lavoura não é uma lavoura, gente. A lavoura é a comida do pessoal, é a faculdade do filho, é a questão do que eles vão ter de sonhos ou não, daquilo que eles vão poder projetar ou não. Uma lavoura é uma coisa muito séria, sabe? E quando a gente olha para as coisas que é com o outro olhar, com um olhar mais amplo, a gente vê que tudo é assim, né? As nossas cadeias são assim. O quanto isso alimenta ou não alimenta. E o quanto, como líderes, a gente precisa estar nutrindo, estar alimentando, estar trazendo esse olhar, sabe? Para conseguir as pessoas também se darem conta, né? nossa, que maravilha! A hora passou tão rápido. Meu Deus do céu, como passou. Já são 9h05, Cassiana. Ai, meu Cassiana, Deus. eu quero, do fundo do meu coração, te agradecer muito, muito mesmo por todo esse aprendizado que você trouxe aqui. E eu não vejo a hora de sempre quando eu termino, sabe? Aí eu me organizo, eu digo, agora eu vou rever a live para eu aprender, para eu ver o que realmente, que é alguma coisa assim que a gente perde, né? Teve algumas outras lives que eu digo, nossa, eu acho que nesse momento eu estava pensando já na minha próxima fala e perdi esse aprendizado. E quando a gente revê, né, a gente acaba captando tudo que é dito, porque agora sim o meu foco está total na fala de Cassiana, na fala daquela pessoa que está aqui comigo. Então, Cassiana, eu vou rever esse nosso vídeo aqui com muito carinho, tá? Mas eu quero de verdade te agradecer demais, porque a sua entrega ela foi muito intensa. Veja quantas coisas, líderes, nós aprendemos hoje.
né? Não libere o hormônio que vai fazer mal para você, que vai desenvolver em você doenças fatais. O resumo, veja só, a pessoa é líder e veio aqui cuidar da tua saúde, Hum. né? Veio aqui falar de equilibre-se. O equilíbrio te traz saúde. O desequilíbrio traz doenças que você vai pagar com a própria vida, né? É Porque câncer a tóxico. gente paga com a própria vida, é muito tóxico. E é como eu sempre falo, a boca fala o que o coração está cheio. Então, cuidado, acalma o coração, veja o que está dentro dele, veja o que, que realmente pode ser dito. Se não, faça como o prefeito lá de Nova York, que eu esqueci o nome dele, depois eu vou colocar aqui para vocês. Vá para um parque, saia do ambiente para que você consiga se conectar com a razão. A gente aprendeu isso hoje aqui, né? Equilíbrio emocional, escuta ativa, atenção aos teus colaboradores, desenvolva seus colaboradores. Tudo isso nós aprendemos aqui essa noite, essa 1 hora de live. Gente, parece quantas horas? Coisas que a gente na faculdade, 4 horas, a gente não aprende aqui, a gente não aprende na faculdade o que a gente aprende aqui em 1 hora com uma pessoa, com uma líder top das galáxias. Por isso, Cassiana, eu sou muito grata pela tua entrega, pelo que você fez hoje por nós. Brigadão mesmo. Eu nunca tinha olhado por essa ótica, por isso que eu digo que a gente sempre está trocando realmente conhecimento. Quando você veio com o hormônio cortisol, o que, que é isso? Né? Que grandeza, né? Que visão holística da coisa, o que o desequilíbrio emocional traz. Eu sempre falo assim, olha, você se desequilibrar, você vai trazer algumas doencinhas aqui, alguma coisinha outra, mas eu falo de uma coisa, de uma forma muito superficial. Você não, você foi profunda. Você fez agora a gente refletir. Qual tipo de hormônio eu quero liberar? Que eu vou colocar no meu corpo? Não é só comida. É o Eu teu vou estímulo colocar no meu natural. corpo. Uma frase que eu vou levar para a vida. Ai, Né? que bom. Então, para você ser um líder top das galáxias, se faça essa pergunta: o que que eu vou liberar dentro do meu corpo? O que que eu quero? Quantos anos eu quero viver? Tem coisas realmente que não dependem de você. Foram muitos aprendizados, pessoal. Ai, que Tem muita bom. coisa Que que bom. não depende da gente. Mas aquilo que depende, façamos bem feito. O que não depende, o que que a gente pode fazer e o que que eu posso fazer com esses caquinhos? O que que eu posso aprender com esse teto que caiu? Não vou comprar uma luminária tão pesada. Talvez, se essa tenha sido a razão, né? Depois Sempre eu a te mando gente. a foto. Aí tu vai entender o que que aconteceu. Pois é, pensa. Sempre a raiva assim é, poxa, meu Deus, foi embora lá um tanto de dinheiro. Eu queria tanto aquela luminária, eu queria tanto isso, mas não deu certo. Foi uma coisa que eu queria e não deu certo. E agora? Vou morrer por isso? Vou passar o dia inteiro xingando? Não. Vou ter que criar uma nova estratégia. Vamos lá, vamos arrumar isso aqui e vamos ver, arquiteto, engenheiro, qual é a luminária que eu realmente possa colocar ali? Agora eu vou seguir a tua orientação. Assim, eu não estou dizendo exatamente o que aconteceu, né, Cassiana, mas Mas eu pelo te que. entendi. Eu te entendi. Então, o que eu acho que, assim, eu queria convidar as pessoas para duas coisas, né? Isso, Eu isso. agradeço a oportunidade, eu estava com saudade de fazer live, vi que várias pessoas da minha galera estavam aqui, então fiquei bem feliz em conseguir estar, né? Mas, assim, eu convido as pessoas justamente, assim, para pensarem sobre essas coisas e fazerem exercícios. Então, lá no meu canal do YouTube, quem não conhece, vá lá. Lá no canal do YouTube tá na minha bio, gente. Vocês podem ter exercícios de ansiedade, vocês podem olhar esses exercícios que são justamente, né, para não ficar tão reativo à vida e às pessoas. Então, tem várias coisas que estão lá à disposição de vocês, a serviço de vocês. Quando vocês quiserem, vocês podem fazer comigo todo dia, sabe? E assim, ajuda, com certeza ajuda. Só que só se tu fizer.
E o outro convite é que eu vou lançar um curso em breve, quando eu conseguir acabar a mudança, né? Porque eu ainda não me mudei, tá? Gente, eu não me mudei ainda. Eu só tô Ainda não, Cassiana. 30 Você dias falou para mim, atrasada. eu acho que até o dia 4 já está tudo resolvido. Mesmo assim, você parou. Rezem, porque tá uma luta. Mas, assim, teve alguns percalços, enfim, normais, né, de uma obra. E aí só vou me mudar, parece que dia 16, espero eu que dê tudo certo, né? Mas são 47 dias de atraso, dia 16. Então imagina quanto tempo que a coisa tá andando. Mas enfim, são coisas normais que acontecem, então hoje foi mais tranquilo do que eu imaginava, ainda bem, né, por outro lado. E enfim, vou lançar um curso logo que eu conseguir, né, me mudar. E aí convido vocês para esse curso em que eu ensino tudo isso que a gente conversou, né? E assim, o meu jeitinho de liderar e ensino as pessoas a fazerem isso, colocando isso para o fazer profissional delas, que eu acho bem importante, enquanto hierarquias, não apenas para um tipo de líder, mas para todos, assim, para supervisores, para coordenadores, para os RTCs que a gente chama, né? É de uma forma ampla, justamente para a gente poder deixar disponível aquilo que as pessoas precisam. Esse é o intuito. Em que as Isso pessoas sempre dizem, mas como é que tu faz isso? Vou contar, vou ensinar passo a passo, vou pegar pela mão e vou ensinar o passo a passo. Então, logo, logo estaremos com o curso aí para você. Que maravilha, então, pessoas. Vejam só, né? Vocês têm agora a oportunidade de aprender comigo na mentoria Líder Top das Galáxias. Tudo, assim como Cassiana, a nossa ideia aqui é pegar na mão de você, né, na sua mão, e exatamente fazer de você um líder que realmente cause inspiração à tua equipe. Um líder que faça diferença. Porque os líderes atuais, esses líderes aqui do século XXI, ó, eles querem banir da sociedade os chefes. Tá? Aquelas pessoas, aqueles mandões, aquelas pessoas que não estão nem aí para pessoas. E essa é a nossa ideia. Cassiana com o curso dela, eu com a minha mentoria. Gente, vocês viram quanto Cassiana tem a agregar no nosso conhecimento. É muita coisa. Eu vou dizer, viu? Acho que até eu vou fazer esse curso contigo, Cassiana. Vamos Porque fazer. Vamos fazer. Até porque a Wade estará dando. Já vou contar. Posso contar, né? Posso contar. pode, A Wade pode. estará dando uma aula bônus, né? Que a gente vai ter alguns convidados que vão dar aula bônus, e a Wade é uma das pessoas que topou fazer uma aula bônus do curso. Exata. Nossa, que Oi, Maria maravilha. Marlene. Ó, a Maria Que Marlene é honra. uma líder top também. Olha que amada. Ah, que legal, bem-vinda. Que honra minha. Cassiana, eu ia te perguntar, qual é o YouTube mesmo, o teu canal? Fala aí para as pessoas. Você falou que está no link da sua bio, né? Isso, Você falou dicas isso. de comportamento. Só que tu tem que botar um nome bem comprido para me achar, porque eu sou pequena, né? E assim, já aproveitem, curtam, compartilhem com as pessoas para a gente crescer esse canal. É Dicas de Comportamento, Cassiana Martins, bota, que daí vocês me acham. Se vocês não Vamos lá, botarem, pessoal. todo Eu mundo nem, vocês eu não nem me acham. Eu acho que eu não vi ainda, mas hoje mesmo eu já vou me inscrever lá no teu Eu canal, vou já te vou mandar, assinar. eu vou te Vou, já mandar um vídeo que eu acho que tu vai gostar, pode deixar. Isso, Daqui a pouco eu gente, te mando no lá. ativem o sininho, ativem lá para quando ela postar alguma coisa a gente correr e já assistir, porque vocês viram aí, né? A líder top das galáxias de peso, lindíssima por dentro e por fora, né? Eu estou muito grata, muito grata mesmo. E Eu não também, vejo foi um a momento hora. bem especial. Brigadão, viu? Não vejo a hora de você já começar a acabar essa sua mudança aí, né? Porque como você é tão organizado, eu fico pensando como é que tá a tua cabeça, meu Deus, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E aí parece que o tempo não passa, né? Como você disse, você está contando até os dias de atraso. Tu és Sim. incrível, Cassiana. Eu Não também é que estou com assim, uma obra. a coisa da mudança é que assim, gente, tipo, eu preciso de um livro. Onde está o livro? É um mistério, porque eu não sei se ele tá aqui ou ele tá lá. Eu vou, digamos, num lugar, daí eu vejo que tem uma caixa, ai, vou organizar essa caixa, né? Aí eu lembro que eu não posso levar a caixa.
Aí eu deixo ela lá. Aí esqueci o que eu tinha para fazer, porque é tanta coisa me chamando no apartamento que parece que tá tudo desorganizado, sabe? Parece que tá tudo virado, assim, essa sensação que eu tenho. E aí parece que não rende, porque daí tu larga uma coisa e começa a outra, que não é o normal. Normalmente eu sou muito produtiva, eu tô me sentindo pouquíssimo produtiva. Sabe? Porque eu não consigo dar andamento. Tipo, as caixas estão todas organizadas, beleza? É só levar. Não dá para levar, porque agora tem a função do gesso, não dá. Então, é tudo isso, assim. E lidar com essas contrariedades, lidar com esse todo, eu acho que está me fazendo muito bem, sabe? Eu acho que eu Nossa, precisava desse sacudidão e eu precisava dessa desorganização e dessa reorganização. Acho que eu precisava de uns perrengues na vida, estava muito tranquila a minha vida. até no fim da live ela fecha com uma frase incrível, entendeu? Lidar com todos os percalços, lidar com todas as minhas contrariedades está me fazendo bem. Você é incrível. Minha querida, um grande beijo para você. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Obrigada de coração. Eu espero que, assim como eu, vocês tenham aprendido muita coisa. Vou fazer um resumozinho. Semana passada eu fui fazer o resumo e aí quando eu cliquei lá foi embora. Aí eu coloquei alguma coisa. Hoje é quinta, né? Semana passada não, segunda-feira. Quando eu tive a live lá com Shirley, que foi incrível também. Aí eu sempre gosto de fazer um resumo. Quando eu fui fazer o resumo dela, eu cliquei lá, porque, menina do céu, eu estou num processo constante de aprendizado dessa rede aqui. Ai, é tão bom também aprender, né? Gente, beijo para todo mundo, tudo de bom, boa noite. Adorei, adorei, Wade, obrigada por esse momento. Adorei também. Tu é uma pessoa excepcional e uma líder realmente incrível. Então, gente, beijo, boa noite, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Cassi. Até a Tchau. próxima, viu? Quero Até. mais. Tá bom, até.